Senhoras e senhores, mais uma questão, olha só, de um tema recorrente no Enem, a questão sobre a Era Vargas. Olha só, fala sobre o rádio. O rádio foi testemunha e agente de praticamente todas as ações governamentais entre 1930 e 1945. Grandes momentos históricos dessa fase foram anunciados por meio dele, destacando o mais importante, o golpe de 1937. O anúncio feito por Vargas, com o fictício Plano Cohen, foi o ápice de um discurso contra os comunistas que vinha sendo intensificado com os pronunciamentos presidenciais veiculados pelo rádio, principalmente durante a Hora do Brasil. O rádio funcionou como um arauto, um mensageiro, como a ligação do presidente com a nação, que tinha como intermediários os profissionais que faziam esse veículo. Assim que Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, o veículo ainda estava em fase experimental no Brasil, mas em outros países já dava sinais de sua força política e começava a ser usado como um forte instrumento de influência doutrinária, como no fascismo italiano, no nazismo alemão e no capitalismo americano. O uso do rádio no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas permite constatar que o aparelho funcionou como instrumento do quê, senhoras e senhores? Dentre as alternativas temos uma delas que diz instrumento de afirmação dos anseios políticos de Vargas. Até aí tudo bem. Cujo regime encomendou a introdução do rádio no Brasil? Não, o rádio já existia no Brasil, senhoras e senhores, desde o início do século XX, desde a chamada República Oligárquica, certo? Então não foi o seu regime que encomendou. Aí falou, professor, mas como é que eu vou saber disso, Dimas? O próprio texto lá no finalzinho diz, olha só, assim que Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, o veículo ainda estava em fase experimental no Brasil. Se ele ainda estava em fase experimental no Brasil, significa que ele já estava sendo utilizado. Em fase experimental, mas já estava sendo utilizado, certo? A próxima alternativa, o instrumento de apoio ao governo, cujos canais eram ocupados frequentemente por anúncios do próprio presidente da nação. Com certeza, o próprio texto diz isso, senhoras e senhores. Olha só no início do texto, o rádio foi testemunha e agente de praticamente todas as ações governamentais. Grandes momentos históricos dessa fase foram anunciados por meio dele, destacando o mais importante, o golpe de 37. Olha só, o anúncio feito por Vargas com o fictício Plano Cohen, ou seja, um anúncio de Vargas, como diz aqui a alternativa. Ainda diz assim, foi o ápice de um discurso contra os comunistas que vinha sendo intensificado com os pronunciamentos presidenciais veiculados pelo rádio. Pronunciamentos presidenciais veiculados pelo rádio. Ou seja, uma leitura atenta do texto levaria a essa alternativa, porque o próprio texto diz isso, que era um veículo aí utilizado para pronunciamentos, para anúncios do presidente do Brasil. Vamos ver as demais alternativas, porque estão incorretas. A próxima alternativa diz combate ao governo de Vargas, empreendido pelos profissionais que trabalhavam no cotidiano do rádio. Não, não fala sobre o combate ao governo de Vargas. Pelo contrário, é um veículo de difusão das ideias da ditadura estado-novista, por exemplo, ou até mesmo antes do governo constitucional, certo? Próxima alternativa, divulgação dos princípios e das diretrizes da política italiana, alemã e americana para a população brasileira. Não, o texto afirma que você vai ter, no caso, o rádio sendo um importante veículo de influência doutrinária no fascismo italiano, no nazismo alemão e no capitalismo americano, tá? Mas não diz que você tem, no caso aqui, a divulgação de princípios do fascismo italiano, do nazismo e do capitalismo americano. O texto não diz isso. Até porque o rádio não tinha essa função, não realizava esse tipo de divulgação. A próxima alternativa, doutrinação. Instrumento de doutrinação usado pioneiramente pelos líderes de regimes de extrema-direita no mundo, exemplo do Brasil. Bom, primeiro que, no caso, o Brasil não tinha um regime de extrema-direita, tinha um regime, vai ter um governo autoritário durante o Estado Novo, não durante toda a Era Vargas, aqui ele não está explicitando, está falando ações governamentais entre 30 e 45, e neste período tivemos a fase democrática constitucional de 1934 até o golpe do Estado Novo de 1937. E além disso, ele fala assim, usado pioneiramente pelos líderes de regimes de extrema-direita no mundo. No caso, podemos até falar, sim,
desse pioneirismo em relação à instrumentalização do rádio para divulgação de ideais do totalitarismo de extrema-direita, como é o caso do nazismo e do fascismo. Agora, não dá para falar que o capitalismo americano representasse essa extrema-direita, né? O capitalismo americano, lembrando que os Estados Unidos tinham um governo democrático, um regime democrático, não um regime de extrema-direita, autoritário ou totalitário, certo? Portanto, senhoras e senhores, a alternativa correta para essa questão é a alternativa que diz apoio ao governo cujos canais eram ocupados frequentemente por anúncios do próprio presidente à nação. Para maiores informações a respeito deste importante período da história do Brasil, tão cobrado nos vestibulares, senhoras e senhores, dê uma olhadinha no módulo Era Vargas. Inclusive, dê uma olhada nas aulas sobre o Estado Novo, onde trabalhamos a importância do rádio, a criação daquele importante programa de rádio para divulgar as realizações, os feitos do governo Vargas, que foi a Hora do Brasil, que é até citada nessa questão. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Estude